Você sabe que todos somos ouvintes do movimento nesse a revista eletrônica uma pequena interferência, estou aqui arrumando. Completo carinho de corrente, de sábado, muito calor em Goiânia, muitas novidades, e simplesmente. André Rodrigues? É comigo. Mais embaixo. Ah, correto. Obrigado, João. Exatamente. Ao vivo é assim mesmo. O microfone dando uma pequena. Como eu estava falando, desde o sua audiência, Davi Silveiras, dia de almoço, dia de feijoada, muitas novidades, um time recheado de novidades, na hora da verdade, levando pouco alguns exigentes torcedores, pelo menos de Goiás, jogadores que viessem com pouco de grandes jogadores de outros times, então vamos debater tudo sobre Goiás, sobre os novos reforços, e desde já eu conto com a sua participação, a sua interatividade, pelo 8213-4386 WhatsApp, 8213-4386, e também pelo Facebook Tribo do Verdão. Você pode interagir conosco no Facebook Tribo do Verdão. Um grande abraço ao seu Salvador, lá no centro de Goiânia, viu? E tudo, André, para falar do seu Salvador, boa tarde para você, ligado, conectado, boa tarde. Fala, fera, tudo bem, Ismael? Tudo bem. Opa, boa tarde, Ismael, boa tarde a Sara, boa tarde a você ligado, a você conectado aqui em mais uma edição do Tribo do Verdão. Estamos no clima e no pique mais uma vez na sua TV Capital para abordar tudo do Goiás que segue a sua preparação visando o início do Campeonato Goiano, é o jogo do dia primeiro no estádio Ali Pinheiro contra o Trindade. Também, Ismael, até com relação ao Verdinho. O Verdinho vai muito bem na Copa São Paulo e amanhã teremos Goiás e Corinthians pela fase oitavas de final da Copa São Paulo. Exatamente, bem lembrado, André, falando do Verdinho aí, agora afunilaram, né? Ficando só os grandes times, os times que disputam Série A na Copa São Paulo. Boa tarde, Sara, tudo bem? Boa tarde, Ismael, boa tarde, André, boa tarde a todos. Goiás ainda estreia apenas dia 1º de fevereiro, mas dá para matar a saudade agora terça-feira em Brasília, na verdade no estádio do Gama, né? Lá no Bezerrão, contra os Algres da Lituânia. Então é uma boa oportunidade para o torcedor matar a saudade. Exatamente. Como eu falei no início do programa que é dia de feijoada, que tal você ganhar uma feijoada agora? Estou falando do território da picanha. Aliás, não é só uma feijoada apenas. São duas feijoadas para dois casais distintos. As duas primeiras pessoas que ligarem agora, está no seu vídeo aí, Território da Picanha, na rua C205, em frente à Praça Santos, no Jardim América. As duas primeiras pessoas que ligarem, duas feijoadas para casais, simplesmente totalmente na faixa. Ligue agora e vá degustar a feijoada mais completa de Goiânia, lá no Território da Picanha. Então vamos começar aqui falando do jogo treino, né? O Goiás teve um jogo treino na quinta-feira pela manhã, jogou contra a Aparecidense, mesclou momentos com time reserva, time titular e Aparecidense da mesma forma, um jogo preparativo para o Campeonato Goiano. E eu começo com você, André Rodrigues. Claro, um 0-0, o placar é o que menos importa. O que você achou do posicionamento? Quem destacou? Alguns jogadores realmente podem ser titular no Goiás, principalmente esses novos que chegaram agora, André? Os meus antes, mando aqui dois abraços especiais. Primeiro, a nossa amiga, a Bárbara Gomes. Um abraço a ela. A Bárbara assistindo o Trio do Verdão. Um abraço, um beijo a Bárbara Gomes. E também um abraço ao nosso Thiago Silva, como sempre, printando o Trio do Verdão no Facebook. Um grande abraço ao Thiago Silva. Ô Ismael, para mim, valeu a questão de ganhar o ritmo de jogo, destravar os atletas e também outro ponto. Eu tinha uma leve interrogação com relação ao Bocão. O Bocão me convenceu. O Bocão, para mim, vai ser reforço de fato. Vai ser um bom camisa 2 Goiás, lateral direito Bocão, que veio do Havaí. E outro ponto positivo, o atacante Juan. Já elogiei sábado passado o Juan. O Juan demonstrou que tem potencial, que se movimenta muito bem no ataque, tanto no meio quanto na direita e na esquerda, e pega muito bem na bola o Juan. Então, além da questão do ritmo de jogo, eu achei bom esse jogo treino para, de fato, ver que o Bocão
e o Juan, com certeza, irão acrescentar bastante no Goiás na temporada 2015. Agora a grande surpresa, né? O lado positivo e o lado negativo foi a verdadeira pegadinha do malandro, né? O Michel, né? Porque pegou todos nós, inclusive eu, a Sara, você, porque eu até assisti os vídeos do Michel, realmente um grande jogador pelo vídeo. Se eu tivesse visto aquele vídeo, se fosse diretor de futebol de qualquer equipe, eu contrataria. Agora você chegou aí totalmente fora de forma, né, André? Michel, muito acima do peso, não jogava há algum tempo. Falar o que do Michel, André? Ismael, chegou 12 quilos acima do peso, o homem. Isso. O Goiás rastreou as informações, claro, colheu informações com relação ao futebol do atleta, e aí o empresário passou para a direção do Goiás que ele estava apenas 2 quilos acima do peso. Quando chegou aqui em Goiânia, rapaz, o pessoal do Goiás assustou com ele. Foi em peso mesmo. De imediato o Sérgio Rassi já não, obrigado, vida que segue. Ia levar 4 meses, Mael, para aprimorar a forma física do homem. E se não tivesse contusão muscular durante o processo de aprimoração da forma física. Então, Michel, toda sorte na sequência da sua carreira em outro lugar. E aí, Sara, falando dos novos reforços, você que esteve lá no jogo contra a Aparecidense e viu os novos reforços, assistiu lá na Serrinha ao vivo lá, e falando também do Michel, decepção, né? Sim, acho que assim, o André falou praticamente a mesma coisa que eu te disse mais cedo, que eu gostei do Bocão, que eu gostei bastante do Juan, como já tinha falado antes. Quanto ao Michel, era o jogador que eu mais colocava esperança nele, assim, fora o Juan, mas também acima do peso, outro jogador assim para servir de chacota também não dava, né? E se a preparação física do Goiás disse que não teria como, então é porque não teria mesmo. Então, falar, antes de eu entrar em novo assunto aqui, deixa eu dar mais um prêmio para você. Primeira pessoa que ligar agora lá no restaurante Moreira Bar e Restaurante, vão ganhar simplesmente 2 cozumelos, mais um prato, um contrafilé na chapa para você levar a esposa, a namorada. Ligue agora, fala, estou assistindo o Tribo do Verdão, você vai ganhar simplesmente, como eu disse, um prato da casa, né? Mais 2 cozumelos, simplesmente lá, fale com o Neguinho, lá meu amigo, principalmente você que mora na região oeste de Goiânia, ali próximo à saída de Trindade. André Rodrigues, esse Goiás com cara nova aí, foi cogitado falar em alguns jogadores, mas realmente o último agora que foi totalmente descartado foi o Wellington Paulista, né? Caso o Goiás até abriu negociação, parece que fez uma proposta para o Wellington Paulista, que o Inter pagaria metade dos seus salários, o Goiás pagaria a outra metade, mas o Coxa entrou na parada e falou, não, eu vou pagar tudo, e levou o Wellington Paulista, fechou com ele. O Coxa está com o Inter, o Coxa parece que levou o Dagoberto, não sei se fechou com o Dagoberto, e agora o Wellington Paulista? Com muito dinheiro. Rapaz, hoje a audiência, como sempre, fantástica. Um abraço ao Mauro Brito, meu amigo Mauro Brito, também curtiu o Trio do Verdão. Um abração, Mauro. Ô Ismael, o Goiás, como você bem disse, fez a proposta ao Inter, ao empresário do atleta meio a meio, só que o Coritiba assumiu 100%, tá com dinheiro sobrando, Coxa. 130 mil reais pelo Wellington Paulista. Dessa forma, o Wellington Paulista vai para a equipe do Coxa. O Goiás não teve esse atleta. Para mim, seria um baita reforço, porque o Goiás não tem no seu elenco um atleta com o perfil do Wellington Paulista. Então seria um baita reforço, pena que não deu certo a negociação, mas com certeza vai pintar outro atacante aí nos próximos dias do Goiás. Você antecipou minha pergunta, você já tem a sua opinião em relação a ele, no seu caso seria um baita reforço. Pergunta a você, Sara, porque alguns torcedores disseram que obrigado ao Coxa que levou o Wellington Paulista, que não queria vê-lo aqui. E na sua opinião? Olha, vão me chamar de corneteira, mas eu tive a mesma reação. Quando meu pai falou pra mim que o Coxa ia pagar o salário integral, eu falei, ainda bem. Pra mim, foi melhor pro Goiás, deixa que ele fique no Coxa e esperar, né? Ficar na expectativa de um novo reforço pro Goiás. Falaram, André, isso aí já não tem nada oficial, não. E foi coisa da imprensa, de alguns torcedores. Jogador que andou aí por vários times, mas a melhor fase dele, atacante matador, foi no Goiás. O que você acha? Você teria possibilidade dele vir para o Goiás e seria uma boa? Estou falando do atacante matador, o Souza. Seria uma boa? Souza, para mim, não. Não? Tá numa descendente muito grande na carreira. Mas muito grande mesmo, Ismael. Por que não deu certo no Bahia? Não deu certo o Souza, para mim, já tá virando ex-jogador. Né? Ex-jogador. E você, sabe?
Eu acho que o Arley deve pensar em um jogador de outro estilo. Souza, para mim, também não. Não, né? Não. Então é unânime, Souza não. Agora, vamos falar aí de jogadores, por exemplo, que estão no Goiás e que agora, até quero a opinião de vocês, que não teve realmente, até que estava conversando em off com a Sara mais cedo, jogadores que eu não me lembro de ver jogar com uma sequência de jogos ou com a verdadeira oportunidade. No caso, Danilo. Começa com você, Sara, o Danilo. Olha, o Danilo, pelo que eu vi ele lá no amistoso, ele jogou, apareceu no jogo, mas ele não me convence. Eu não fico muito satisfeita em ver ele no time. Eu acho que terá outros jogadores que ocupará a vaga dele. Mas assim, vai ficar lá, né, no banco de reservas. Deixa eu dar um prêmio aqui, antes de perguntar para o André, quero perguntar para o André sobre o Danilo e outros reforços também que Goiás está trazendo aí. Quero mandar simplesmente um grande abraço à galera do setor Santos Dumont, Vila Regina. E por falar naquela região ali, primeira pessoa que ligar agora lá no restaurante Chão da Terra. Simplesmente Chão da Terra, comida caseira, vão ganhar agora simplesmente um almoço para casal. Lembrando que lá é aberto de segunda a segunda, inclusive sábados, domingos e feriados. Um almoço para casal, ligue agora lá no restaurante Chão da Terra, lá no setor Santos Dumont. André Rodrigues, Danilo é jogador do Goiás? É jogador de Série A? Merece uma oportunidade, na sua opinião? Merece na dele, mas com relação ao jogo treino da quinta-feira, Ismael, sim. Aí o jogo treino para mim, ele foi dividido em 3 partes. Você pega o Bocão e pega o Juan, que sobressaíram com relação aos demais, ok? Você pega o Esquerdinha, que começou muito bem, teve uma queda, e pega a vontade do Diogo Barbosa, o reforço, lateral esquerdo. Por quê? Estava com torção tornozelo, mas mesmo assim quis ir e foi para o jogo treino, o Diogo Barbosa, ok? Sim. Aí o restante, tudo no mesmo nível, ok? Aí tem um quarto ponto ainda, o Wellington Júnior. Ô Wagner Lopes, pelo amor de Deus, não faz com a gente não. Não dá. Não dá. Colocar esse rapaz no time do Goiás não tem condição. Ele tropeçando na bola, Ismael. Wellington Júnior. Não tem condição. Ô Wagner, você tá com... eu faço só esse reparo na sua escalação. Você... porque durante a pré-temporada tá indo bem nos treinamentos. É leão de treinamento. É leão de treino. Na minha visão, o Wellington Júnior não é jogador para estar no time A do Goiás. O Wellington Júnior, esse sim, já teve muita sequência, né, André? Oxi. Muita oportunidade, viu, Sara? Com certeza, o Wellington Júnior, que sempre está no elenco do Goiás, mas também não vejo ele assim com um futuro tão promissor assim dentro do Goiás, não. Acho que ele não vai pegar titular, espero que não pegue, acho que temos jogadores melhores que ele. Acredito que as vagas de atacante ficarão com o Eric mesmo, o Juan, o Wellington Júnior não tem espaço no time, não. Deixa eu dar mais um prêmio para você. Primeira pessoa que ligar agora é o seguinte, Rei das Rodas. Você vai ganhar um alinhamento e um balanceamento totalmente na faixa. Não importa se o seu veículo é nacional ou importado, ou se você tem uma caminhonete maravilhosa, não importa. Você vai ganhar um alinhamento e um balanceamento. Rei das Rodas, pneus novos, pneus usados, pneus remold e também uma linha completa de rodas de todos os aros, rodas maravilhosas com lançamentos. Rei das Rodas está no seu vídeo telefone, ligue agora, primeira pessoa que ligar ganha um alinhamento e um balanceamento totalmente na faixa. Ismael? Sim. Ainda com relação à quinta-feira ainda, um puxão de orelha nos garotos. O Paulo, Murilo, Jarlan, Felipe Saturnino. Meu filho, você começou muito bem o jogo treino, depois sumiu do jogo treino. Abracem essa chance. Abracem, agarrem, tenham vontade, porque o cavalo passa. Depois que passar, aí os reforços chegarem, estão fora. Por exemplo, o Saturnino, hoje no coletivo na Serrinha, no CT, o Diogo Barbosa já foi lateral esquerdo. Você já foi para a reserva. Então mostrem mais vontade, mais aça. O Lineker, mesmo sendo lateral direito na quinta-feira, jogou muito mais que vocês. Apresentou muito mais que vocês. Então abracem essa chance. Arthur, daqui a pouco vocês começam a serem colocados de lado, aí não vão entender o porquê, né? Aí é hora de culpar o treinador. Maria Lopes não dá oportunidade. A imprensa, né, que dá chance para os garotos, que tem, não sei o quê. Exatamente. Sari, comunga da mesma opinião do André? Ou acha que os jogadores realmente
merecem realmente mais sequência, igual ele citou o Saturnino e outros aí, que estão dando a oportunidade agora, tem que agarrar no Goiano, né, Sara? Claro, eles merecem a sequência desde que eles aproveitem essa oportunidade também. Tem que dar o sangue no treino, tem que jogar o máximo que puder nos jogos, porque, igual o André falou, quando o Diogo Barbosa começar a mostrar ser o melhor jogador que o Saturnino, é claro que o Saturnino vai perder a vaga dele. Isso é bem óbvio. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Edinaldo, mandar um abraço pro José dos Reis, que é torcedor do Goiás também, mandar um abraço pra galera da Pelada de Sexta-feira dos Amigos, mandar um abraço pro Carlão também, que tá assistindo o nosso programa pela primeira vez, ele que é representante da Essex que está licenciando as capinhas para celular do Goiás. Eu vou querer a minha, viu, Sara? Com certeza. Acho que para o seu aparelho não tem. A gente tem para os aparelhos iPhone 4, 5, 6 e Samsung Galaxy 5. Qual que é o nome? 4 e 5, se eu não me engano. O nome do patrocinador? Essex. Não, o nome do rapaz? Do Carlão. Que é o diretor, Carlão? Não, o Carlão tá representando a Essex. Eu pedi um iPhone para e a capinha, né? Já completo, né? Claro, kit. Fácil, né? Merchan desse aqui no Lógico. Por que não? Da TV Goiana? Por que não? Exatamente. Tribo do Verdão, ano 8, um abraço para eles. Que eles sejam bem-vindos aqui, né, Sara? Com certeza. Chegou lá no Goiás, deu capinha para todos os jogadores, está começando aí um trabalho. Exatamente, licenciando os produtos do Goiás. Ligados a celulares. Isso mesmo. Lembrando, torcedor, que todo produto licenciado, uma parte vai para o Goiás. Então, não adianta comprar produto que não é licenciado, porque o Goiás não vai ganhar nada com isso. Vai estar apenas prejudicando o time. Quero mandar um abraço para o Valdion, lá no Castelo dos Parafusos. Lembrando que Castelo dos Parafusos é a loja completa em parafusos, ferramentas e simplesmente linha completa de parafusos para a linha agrícola, linha leve, linha pesada e em breve uma sede própria novinha, Castelo dos Parafusos, na Rua dos Missionários, no setor rodoviário. E o seguinte, né? Lembrando dos patrocinadores aí, que realmente que prestigiam o Tribo do Verdão, e falando também que realmente esse ano será um ano muito promissor para o Goiás, em relação a, vamos colocar aí, tudo saneado, já tem as certidões negativas, Goiás procurando aí fomentos, mantém aquela linha do teto salarial de jogadores, não vai fazer besteiras, entre aspas, mas eu pergunto desde já, começo com você, André, até que ponto o Goiás vai ficar aí com a torneirinha, com contra-gotas, saneando o clube, e esses jogadores aí, porque olha que realmente o Brasileirão para esse ano 2015 promete. Pelo menos, teoricamente, Palmeiras contratando só estrelas, outros times contratando jogadores renomados. Goiás nessa política de revelar jogadores. Um abraço antes aqui ao nosso amigo João Antônio. Um abraço, João Antônio. Grande abraço para ele. O Ismael, que é padrinho de casamento do João Antônio. Ainda não. Ainda não? Ainda não, mas quem sabe? Vai ser. Ô Ismael, para esse ano, a torneira só vai ser aberta um pouco mais se porventura o Eric for vendido. Sim. Aí ela pode chegar no teto de 100 mil. Mas por enquanto, se o Eric não for vendido, esse ano, no máximo que ela vai chegar em 1 ou 2 atletas, 80 mil. Não vai passar disso, ok? Agora, para o ano que vem, o Goiás já volta a receber 600 mil reais a mais da Globo. Recupera, entendeu? O 100% que havia sido antecipado, então o ano passado foi descontado e esse ano também está sendo descontado. No próximo ano já volta a ser a parcela cheia, 600 mil reais a mais. Então, para a próxima temporada teremos um pouco mais de din para contratar reforços. Mas esse ano a torneira só vai ser um pouco mais aberta se porventura o Eric for negociado. Em nome da Red Corps Academia, academia novinha na região noroeste. A Red Corps tem todas as modalidades, musculação, simplesmente ginástica localizada e todos os ritmos, inclusive a sensação no momento que é a famosa zumba. Se você quer ganhar massa muscular, perder peso, vai lá na Red Corps, está no seu vídeo telefone e simplesmente as 5 primeiras pessoas que ligarem agora vão ganhar a matrícula. Isso mesmo. Fica lá na rua Pascoal, esquina com a Perimetral Norte, ali em frente à Caixa Econômica Federal, na região noroeste, academia mais bem montada da região. Além disso, você vai ganhar a matrícula e vai levar um amigo que vai ganhar um pacote de 30 dias totalmente na faixa. É isso mesmo, leve um amigo com um pacote de 30 dias para conhecer a academia. Ligue agora e fale, estou assistindo o Tribo do Verdão e quero fazer parte da promoção. Mais recado, Sara?
Sara Silva? Muitos recados aqui. Vamos a eles, então. Vamos dar um abraço pro Anthony da Vila Moraes, pro Murilo do Vera Cruz, pro Antônio Custódio. E tem perguntas aqui, ó. Perguntam se a gente acredita se o Goiás será um time competitivo. Se esse time que ele está montando pode ser competitivo não no campeonato regional, mas dentro do campeonato nacional. E o Cleuber, ele pergunta se o Júnior Viçosa não seria uma boa contratação para o Goiás. Vamos começar com você, André, e a Sara também já emenda a sua opinião em relação a esse time competitivo. Eu li o que você falou agora aí, que o Goiás até vai de encontro essa pergunta aí em relação à sua resposta, né? O Goiás vai deixar a torneirinha mais ou menos fechada, se der liga bem, se não der vai abrir mais ou menos isso? Ô Ismael, eu vou, na minha opinião, e eu imagino que eu não vou mudar ela durante um ano não. O Goiás na Série A esse ano, de novo, ele vai brigar pela 8ª a 12ª posição. Sim. Isso para mim está bem claro. Para mim, bem claro. E um pouco mais longe na Copa do Brasil do que foi o ano passado. Ano passado foi muito mal na Copa do Brasil. Eu acho que esse ano o Goiás vai fazer uma campanha melhor do que foi o ano passado. Vai chegar, na minha modesta opinião, no máximo entre os 16. Eu não vejo o Goiás entre os 8 da Copa do Brasil, certo? E com relação à Sul-Americana, eu também vejo o Goiás indo um pouco mais longe. Ponto. Agora, não vou chegar aqui e falar que o Goiás vai brigar por Libertadores na Série A, porque não vai. A política é essa. Esse ano ainda é mais um ano do processo de enxugamento do Goiás. É mais um ano. Então eu não vou chegar aqui e vou iludir o torcedor. O Goiás vai brigar por Libertadores, o Goiás vai brigar pelo título da Série A, ou de Copa do Brasil, ou do Sul-Americano. Não vai. Então a política esse ano é a mesma do ano passado. Na próxima temporada, aí sim eu vejo potencial no Goiás na questão financeira para buscar algo a mais, um G4. Mas esse ano, não. Em nome da Fergel Perfuratrizes. A Fergel é uma indústria, o nome já diz, né? Máquinas e ferramentas para perfuração de solos, poços artesianos e fundações. A indústria mais completa do Centro-Oeste. Isso mesmo, você em todo o Centro-Oeste, em todo o Brasil, procure a Fergel. Realmente, volto a repetir, máquinas, ferramentas para perfuração de solos, poços artesianos e fundações. Fergel, uma indústria completa, lado a lado, principalmente com você que trabalha em construção civil. A sua opinião, Sara Silva? Olha, a minha opinião é que Goiás mantendo o campeonato dessa forma, sem nenhum objetivo dentro do campeonato nacional, até porque não tem como, né, competir esse ano com os times, principalmente do eixo, que estão montando times excelentes. Eu só vejo arquibancadas mais vazias que no ano passado, porque agora nós temos o sócio torcedor. O torcedor que não aderiu sócio vai ter que pagar um ingresso muito caro. Então, ou seja, o torcedor, quando o Goiás não tem um objetivo, não vai ao estádio, aí coloca o ingresso caro para poder obrigar a fazer o sócio torcedor. O torcedor não quer aderir ao plano se o time não tem um objetivo. Então a gente só vai ver arquibancadas vazias. Vamos falar sobre isso, você antecipou, voltamos àquela tecla, já são oficiais os valores dos ingressos, tanto na Serrinha para o Goianão, quanto no Serra Dourada, ou seja, vamos falar depois sobre isso, após o bloco de comerciais. Eu quero a sua participação, que você realmente opine também. E agora, rapidinho aqui, para o André e você, Sara, matar esse assunto aí que não é oficial, é cogitação. Viçosa seria uma boa para o Goiás? Começa com você, Sara. Olha, eu creio que eu bem no Atlético. Só porque eu acho assim, o Goiás não deveria ter deixado ele sair quando ele saiu. Quando ele foi pro Atlético, não deveria ter deixado ele sair. Mas agora, voltar com o Viçosa, eu acho que não. O Goiás pode procurar um jogador melhor, na minha opinião. E na sua opinião, meu amigo André Rodrigues? Não, tchau. É jogador de Série B, de Série A não. E aí, algum... Sabe por quê, Ismael? Sim. Eu tenho uma seguinte concepção. Além de ser jogador de Série B, na minha opinião, Viçosa, outro ponto. No esquema do Wagner Lopes, eu percebi já isso nos treinamentos, e no jogo treino, não tem referencial de área. Ele joga com 3 atacantes, mas os 3 flutuando, girando. Ele não joga com referencial de área. Então o Viçosa não dá conta de flutuar. Ele é referencial de área. Então eu acho que o Viçosa não valeria a pena. Entendeu? Pelo esquema do Wagner Lopes, e eu concordo com o Wagner. O esquema do futebol atual moderno é isso, é os 3 flutuando. Não tem essa história daquele poste de costas para o gol parado na área. Acabou isso, Mael. Estilo Fred. Acabou, não existe mais isso. Lembrando que Fred, na atuais conjunturas do futebol brasileiro,
Não aceita ganhar menos de 600 mil não, André. 600, 700. Ia pro Cruzeiro, não foi, né? Folgadinho. Exatamente. Fazer o seguinte, na volta, vamos discutir mais assuntos. Vou deixar no ar para vocês aí. Felipe Menezes, o meia que o Goiás contratou. Ele volta, começou nas bases do Goiás, foi para o Benfica, Botafogo, Sport e voltou ao Goiás. Realmente voltou valorizado, porque tanto é que seus vencimentos, o Goiás não paga sozinho, vai pagar a metade e o Palmeiras vai pagar a outra metade. Ou seja, virá para o Goiás a volta de Felipe Menezes. Quero a sua opinião. Você achou uma boa? Será o meia do Goiás? Fazer o seguinte então, tomar uma aguinha, rapidinho, você está em casa aí, assando aquela carninha, né? Nós estamos trabalhando, levando o Tribuna do Verdão para você. Então, bom apetite na hora do almoço, aquela carninha, André, aquela cervejinha aí num calor desse. Oxe. Mas nós estamos aqui numa boa para falar do Verdão. Então, 2 minutinhos, rapidinho, pai e bola, estaremos de volta. Laboratório Núcleo, excelência em medicina laboratorial. Com equipamentos modernos, o Laboratório Núcleo possui qualidade e rapidez, liberando a maioria dos exames no mesmo dia. Aberto aos domingos e feriados. Laboratório Núcleo cuidando de você. Néctar Naturais, sucos, polpas de frutas, frutas congeladas, açaí em barra, granolas. Atenção proprietários de lanchonetes, supermercados e similares. Conheça Néctar Naturais. Receba também essas delícias em sua casa. Visite o nosso site Néctar Naturais. Vai viajar? A World Car está demais. Seu centro automotivo completo. Suspensão, escapamentos, troca de óleo, limpeza de bico, pneus, enfim, tudo o que você precisa para o seu veículo. Promoção de férias imperdível. Não perca! World Car, Avenida Pio 12, 513, Vila Aurora Oeste. Fone 3271-5656. Capitão América, equipamentos de segurança, botinas, luvas, capacetes, máscaras, placas sinalizadoras, proteção para os olhos, proteção auditiva, cones, enfim, tudo o que você, empresário, precisa para a segurança de seus funcionários. Capitão América, a primeira do Centro-Oeste, especializada em EPI. São 18 anos de tradição. Capitão América, a mais completa. 62-3209-5900. Rua 201, número 66, Vila Nova, Goiânia, Goiás. Baú Iara. São 15 anos de tradição, colaborando com o transporte das riquezas do Brasil. Fabricamos e reformamos baú para cargas secas, baú frigorífico, cider e carrocerias metálicas. Parcelamos em até 6 vezes no cartão. E aceitamos o cartão BNDES, com sede própria e amplas instalações. Baú Iara, 62-3299-8712, 9180-4848. Fale com o Alessandro. De volta com o Tribo do Verdão em seu ano 8, TV Capital, canal 32, a imagem de Goiás, canal aberto para toda Goiânia, Grande Goiânia, você em todo o interior, um grande abraço, obrigado pelo carinho de sua audiência, região norte, noroeste, sul, oeste de toda Goiânia, você também pelo canal 23 da NET e você pela rede mundial de computadores, pelos smartphones, iPhones, pelos PCs da vida, ligados no Tribo do Verdão, pelo www.tvcapitalgoiania.com.br. Desde já, obrigado pelo carinho de sua audiência, mania de todos os sábados, Tribo do Verdão. Você sabe, né? Não é operadora de celular, mas é sem fronteiras. Todos assistem o Tribo do Verdão. Sara Silva. Sara, algum recado aí? Por enquanto? Não, por enquanto não. Por enquanto não? Então, igual eu deixei no bloco anterior, para você interagir conosco, ele voltou, né? Felipe Menezes, que alternou bons momentos e maus momentos no Goiás, inclusive quando foi vendido para o Benfica na época, né? Estava se destacando no Goiás, mas tem aquele, digamos assim, aquele estigma, aquele perfil,
o torcedor do Goiás, não só o torcedor do Goiás, como o torcedor do Palmeiras, chama Felipe Menezes, meu amigo André Rodrigues, de um jogador meio lento, não é aquele jogador que tem aquela, digamos assim, regularidade, alternas bons e maus jogos, é um jogador que realmente não dá aquela sequência, e muitos palmeirenses deram graças a Deus para emprestá-lo para o Goiás. Mas eu estou falando, André Rodrigues, são os palmeirenses que moram lá em São Paulo, viu? Palmeirenses que moram em São Paulo, que são palmeirenses legítimos. Então, os genéricos de Goiânia não. O pessoal de São Paulo na rede social realmente deram, graças a Deus, Felipe Menezes ser emprestado para o Goiás, com ressalva também, né? Já que ele veio com seus direitos federativos do Palmeiras, se porventura ele queimar nossa língua aqui, pelo menos a minha língua, e arrebentar no Goiás, vai valorizar para o Palmeiras, André. Os meus mandam aqui um abraço aqui, ó. Sim. Ao meu amigo do Instagram, do André Rodrigues, o Lucas Damas, a esposa dele, a Gláucia, e a sobrinha Ana Clara, lá em Aparecida de Goiânia. Então manda um abraço para o Salvador. Que eu já mandei. O Salvador também, né? O senhor Salvador. Então, Lucas Damas, a esposa Gláucia, Ana Clara, sobrinha, lá em Aparecida de Goiânia, curtindo o Trio do Verdão. Ô Ismael, não vai ser o Palmeiras não, porque o contrato dele encerra o Palmeiras no final do ano. Sim. Aí ele teria que se apresentar de novo ao Benfica, ok? Ah, sim. Aí ela teria mais 6 meses de contrato no Benfica. Certo. O Felipe Menezes. Com relação a esse reforço, eu, a princípio, eu não gostei. Eu acho, concordo com tudo que você disse. Lento, tem que tomar um choque e tudo mais. Mas aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que o Esquerdinha vai renovar com o Goiás? Eu estou achando que o Esquerdinha não vai ficar no Goiás. Pelo que eu estou sentindo, pelo que eu senti do Esquerdinha na primeira coletiva dele, ele já falou que teve sondagens em dezembro de outros times. Como quando o atleta começa a falar isso, porque o Esquerdinha já deve estar com outra coisa em mente para depois de maio. Se bem que ultimamente, né, André Rodrigues, Sara, em relação ao Esquerdinha e alguns jogadores futebol brasileiro, por exemplo, que não são renomados, que estão buscando um lugar ao sol, um lugar na vitrine, que é o Esquerdinha, que primeiro time de Série A, time grande que jogou foi o Goiás. Tem um porém, né, André? É melhor o cara ganhar 50 mil reais, por exemplo, e ganhar com vencimento 30 dias, do que ganhar 300 com vencimento de 180 dias, né, André? Igual tem muitos aí, né? Vários, né? Vários, né? Mas o problema também, Ismael, é que o detentor de seus direitos é o Ituano do Juninho Paulista. Sim. E eu tenho certeza absoluta que o Juninho não vai emprestar de novo sem compensação financeira. Sim. Ele vai querer negociar. Certo. Então, eu, André, nesse momento, eu não acredito na renovação do Esquerdinha no Goiás no mês de maio. Aproveitando o ensejo, Ramon renovou? Ramon não, acaba em maio o contrato dele, Sim. Acaba em maio, ele está no departamento médico se recuperando da cirurgia, no seu joelho esquerdo, então o Ramon vai ter esses 2 meses para mostrar futebol. Sim. Mas eu, pelo que estou sentindo, eu também não acredito na renovação do Ramon, não. Sim, Sara Silva. Felipe Menezes, só de falar do Felipe Menezes já me dá sono. Jogador preguiçoso, jogador sonolento. Eu fiquei frustrada quando anunciaram que o Felipe Menezes voltaria ao Goiás. Imaginei que depois de 2009 nunca mais veria de novo por aqui. Agora é esperar queimar a nossa língua, né? Espero do fundo do meu coração que ele jogue bem e que ele faça eu pagar a língua. Agora, tem várias mensagens aqui. Sim, Sara, vamos ver. O Carlos Eduardo, ele diz que o comentário do André foi muito engraçado. Ele fala que ano que vem o Goiás pode crescer, mas com certeza os outros times vão crescer também na mesma proporção. Então, ele acha que isso é tudo ladainha, que o Goiás tem que investir primeiro para depois ter um retorno. Não vai crescer, ô Fera, porque não teve renovação com a Globo, continua o mesmo patamar. O único time no ano que vem que vai pegar mais é o Goiás. É o mesmo contrato até 2018. O Flamengo continua recebendo X, o Coritiba X, o São Paulo X. Entendeu? Então não teve renovação de contrato, é o mesmo contrato. André, o Goiás vai ter 600 mil reais a mais por mês. Só uma colocação, aquela antecipação de receita que o Goiás pegou da Globo já venceu? O Goiás já pega agora mensalmente ou não? Não, esse ano não tem ela. Não tem ela ainda. É por isso que está pegando 600 mil menos. É o ano que vem que volta a incorporar os 600 mil de novo. Exatamente. Ismael, sim, Sara. O Rodrigo do Fim Social, ele pergunta sobre a reforma do Serra Dourada. Ele ouviu dizer que ia reformar, até agora ele só viu que o gramado foi rebaixado. E ele quer saber se os jogos serão no Serra Dourada ou serão no Estádio Olímpico.
André, pergunta por Você é adorada. Inclusive, aquela pergunta, aquela que você trouxe aqui, nós comentamos, que o governador ia fazer uma baita reforma, né? E aí? Nada, né? Não, falaram que ia entregar o Olímpico agora no início do Goianão, já adiaram, né? Então, é o Serra Dourada, E tem aqui, olha aqui, Ismael, o Lucas Duarte, Ajudarte, o nome dele, sobrenome, Lucas Ajudarte. Usem os meios de informações para incentivar o Nação Esmeraldina. Times como o CRB e 15 Piracicaba levam mais torcidas em sócios torcedores que nós. Ajudem o Verdão. A opinião aqui do Lucas. Lucas, concordo com você em parte, mas também o pessoal da Nação tem que ser mais perto, mais ágil, né? Eu ia falar sobre... Olha, tá um sono, o Nação, pelo amor de Deus. Você falou aí, aí você antecipou o que eu ia dizer aqui. Gente, todo produto que você põe na prateleira do mercado, na sua empresa, você que é empresário, você que é consumidor, gente... Tem que ter propaganda, tem que ter divulgação, tem que ter atrativos. Inclusive, vamos falar sobre esse assunto agora, em relação aos valores dos ingressos. Só para a gente reiterar aí, André Rodrigues, na Serrinha, quais os valores mesmo? R$60. Se porventura der certo de colocar os assentos em parte do estádio, onde tiver os assentos, custará R$80. E no Serra Dourada? Contra o Atlético Clássico, né? Sim. 80 e 100. 80 e 100, tá. Então, o pessoal está chiando, alguns torcedores diziam até que ia ao PROCON, porque esses ingressos são preços abusivos, e aí, aquela explicação, é para forçar ao torcedor do Goiás, a você torcedor do Goiás, aderir ao Nação Esmeraldina, que tem vários planos, né? Tem qual que é, Sara, relembrando? Diamante? Nós temos o plano ouro, que é o plano de R$ 29,90, para o torcedor obter 25% de desconto. Tem também o plano diamante, onde o torcedor tem arquibancada livre. Tem o plano esmeralda, onde o torcedor tem arquibancada livre e cadeiras livres. E aí vem aquela burocracia de cartão de crédito, umas coisas que estão fazendo. Tem que pagar no boleto à vista ou parcelado no cartão de crédito, justamente para não ter aqueles engraçadinhos que pagam a primeira parcela e esquecem de pagar o resto, continuam entrando e o Goiás sai prejudicado, como já houve. Pois é, mas aí tem um erro aí. Se o cara não tem cartão de crédito, com certeza ele não vai ter condição de pagar 6 meses de forma antecipada. Já é um grande erro. Na minha modéstia, tem que corrigir isso. Mas é igual a Sara falou, ou ele paga no cartão ou paga no boleto integral, tudo. 6 vezes o boleto. Ganha 10% de desconto. Se o torcedor não tem cartão de crédito, ele não vai comprar, né? Vai pagar 6 meses. André, eu concordo. Tanto que quando eu fui fazer o meu plano de sócio torcedor, a grande dificuldade era essa, cartão de crédito, porque eu não tinha. Só porque a gente tem que entender que os bons pagam pelos maus. Quantos torcedores pagaram só uma parcela e passaram o resto do ano sem ir? Claro que o Goiás poderia ter resolvido isso fiscalizando melhor. Como não houve, o torcedor ele vai ter que pagar pelo torcedor sem caráter que foi lá e passou a perna no Goiás. Pois é, me explica aqui, Sara, não entendi aqui. Vamos supor, eu faço nação via boleto, ok? Sim. Não tem essa história de 6 meses, não. Você pagou a primeira. Paguei a primeira, aí eu não pago a segunda, não cancela a minha nação? Não cancela. Cancela, gente, pelo amor de Deus. No antigo não cancelava. Cancela automaticamente, ué. Deveria. No Nação Esmeraldina antigo não cancelava, esse foi o grande erro. Pois é, eu tô perguntando, debatendo novo. Não tem condição, jeito de nação. O pessoal do Nação, não tem condição de vocês cancelarem? O cara não pagou o segundo mês, cancela. Não entra no estádio? Ué. É igual... o que é isso? Não tem como fazer isso, não? É igual o controle de qualquer prestação de serviço, luz, água. Se você não paga, corta. Lógico, então... O Nação também pecou em coisas tão pequenas, por exemplo... brindes, o torcedor gosta de brinde. Primeira Nação que teve, ganhava mochila, camisa, ganhava tudo. Esse Nação você não ganha nada, ganha um adesivo e pronto. Aí eles falam, tem uma série de benefícios. Beleza, tem benefício em alguns supermercados apenas. No Bretas, por exemplo, o benefício não está funcionando não. Funciona no Carrefour, mas no Bretas não. Então, as coisas têm que ser bem esclarecidas para o torcedor. O torcedor chega para fazer compras em determinados supermercados, não tem a rede de descontos, ele acaba achando que foi enganado. Dá mais um prêmio para você? Simplesmente quero falar da pizzaria Flor do Caribe. Isso mesmo. Flor do Caribe fica na Avenida Inhumas, lá na Vila Regina. E é o seguinte, você vai anotar no telefone, está no seu vídeo aí, 18 horas, a partir de 18 horas você vai ligar e vai ganhar uma pizza grande calabresa, oferecimento Tribo do Verdão. Ligue somente 18 horas, obviamente, porque estará aberta a pizzaria. Nesse momento a pizzaria não está em atendimento. Ligue
Flor do Caribe, a melhor pizzaria da região oeste de Goiânia. André Rodrigues, fica muito confuso, porque esses preços foram majorados em relação a forçar o Nação Esmeraldina e cai naquilo que nós falamos. Não tem um marqueteiro para vender o Nação Esmeraldina, você falou, concordo com você, dá sono quando fala Nação Esmeraldina, não tem um atrativo forte e volta aquele, simplesmente o Goiás não tem um garoto propaganda. Tipo aquele jogador que chega em Goiânia, de renome, para ir lá na Serrinha, uma tarde de autógrafos e, obviamente, lá umas moças, lá o pessoal, para vender o Nação. Deveria ter uma ação mais ou menos desse estilo. Goiás está parado. Você crê que terá sucesso esse Nação Esmeraldina, esse novo Nação? O Ismael, do jeito que as coisas estão caminhando, não. Não, está muito devagar mesmo Nação. Não é pela torcida, eu acho que é pela organização da Nação. Está faltando colocar mais quente, mais empenho nesse projeto. E outra coisa que eu não entendi, até de repente a Sara pode me ajudar nisso aqui. Em fevereiro serão 2 jogos na Serrinha, ok? Contra o Trindade e contra o Grêmio Anápolis, certo? O ingresso R$60. E Copa do Brasil também, Santo André? Não, é só em março. Depois. Aí o que acontece, Ismael? 60 o ingresso, então a minha entrada é 30, ok? Sim. 2 jogos, você paga quanto os 2 jogos? 60, ok? Sim. O plano aí diamante que é da arquibancada não é R$80? Sim. Então não compensa o cara fazer Nação agora? Exatamente. Para fevereiro não, aí. Concorda comigo? Plenamente. Porque ele paga a minha entrada, 2 jogos, R$60. E o plano diamante que é da arquibancada é R$80. Ué? Com certeza. Eu não entendi isso, gente. Eu não entendi. Esse plano Nação Esmeraldina, ele tem muitas, digamos assim, muitas aberturas de dúvidas. Hoje, gente, pro cara ser sócio, primeiro que não é sócio, né? O nome sócio é derivado de quê? De sociedade. Você é sócio de alguma coisa quando você adere. O sócio, o torcedor, não é sócio. O direito que ele tem é de ajudar o clube e ter ingressos. Na verdade, ele está ajudando o clube, não é isso, André? Cooperando. Não tem direito a voto, não tem direito a nada, ele não é sócio. Tem descontos também, né? Tem descontos, tá? Tem o benefício, os descontos. Mas fica, esqueci disso. Fica muitas interrogações no ar aí, Sara, em relação a atrativos que não tem para o torcedor e o preço, como o André disse. O cara vai pagar agora, por exemplo, se ele pegar com esses preços de ingresso aí, em 2 jogos, meia entrada, R$60 no Goiano. E ele se aderisse, agora até entendi perfeitamente a colocação do André. Se ele aderisse ao plano pagar 80 vai ficar a mesma coisa, ele não vai fazer isso agora? Isso, é porque ele vai fazer o plano semestral para os 6 meses, ele vai pagar tudo de uma vez. Então ele não estaria pensando apenas nos jogos de fevereiro, estaria pensando nos jogos de março, abril, maio. Essa é a intenção do Goiás. Sim. O torcedor ir lá para ajudar o time, para reforçar o time, dessa forma. Agora eu vou ler os recados. Sim. Vou mandar um abraço para o Caio Henrique, para Ana Júlia, que faz aniversário amanhã. Meus parabéns, Ana Júlia. Para o Orlando Arruda e a Terezinha Arruda. Para o José Divino, lá da Perfumarizantes. E tem uma pergunta do Sidmar. Ele pergunta se o Goiás hoje é melhor que o Goiás do ano passado. Na minha opinião, sim. O Goiás hoje, na minha opinião, é melhor que o Goiás do ano passado, sim. E o Gustavo fala que torcedores de verdade pagam Nação Esmeraldina. Porém, tem torcedor que não tem condição. Não é nem falta de querer, não tem condição mesmo de pagar o sócio torcedor. E o Alex, ele diz que os preços vão realmente prejudicar o Goiás, teremos arquibancadas vazias e o torcedor não vai aderir ao Nação. André, e aí? Você viu que as opiniões são distintas? Tem isso aí mesmo, por exemplo. Infelizmente, nós não moramos na Suíça, né? Tem o torcedor que tem condições de fazer, tem torcedor que nem cartão de crédito tem torcedor inadimplente? Tem, e muitos, que não tem como nem comprar nada. Quanto mais, e gosta do Goiás. Pagou o segundo mês, corta, suspende. Por exemplo, esse torcedor inadimplente, por exemplo, que não tem cartão de crédito, não trabalha com cheques, mas o dinheirinho do ingresso é sagrado, ele está lá, vai tomar sua cervejinha no estádio, porque futebol é algo popular. Então você tem que pensar em todos. Por exemplo, ele não tem 80 para fazer uma Nação, mas ele teria 10 para ver Goiás e Trindade. Ele teria 15 para ver Goiás e Trindade. 30, no caso. 30, por exemplo. Ou seja... Porque 80 vezes 6 dá R$420. Uhum. Ele não vai ter os R$420 para pagar os 6 meses. Exatamente. Mas vai ter os R$30 para ver o Goiás e Trindade. Exatamente. É isso que eu falo. Então tem um torcedor, o único esporte, né, o futebol, que consegue agregar
da classe A Z. Quer dizer, que gostam do Goiás. Eu penso no pai de família que tem que levar os 2 filhos Exatamente. no domingo para assistir o futebol. Exatamente. O futebol hoje está virando realmente um esporte de elite. De elite. É porque como o futebol, os grandes times do eixo inflacionaram o futebol, os times menores têm que tentar acompanhar. Sim. E essa é a forma que o Goiás está tentando de acompanhar. Só porque deveria ter feito isso numa época melhor para o Goiás, onde o time estivesse mais competitivo. Eu tenho certeza que se o time estivesse buscando um alvo muito mais alto, o torcedor daria o seu jeitinho, ia lá e fazia o plano. Quero mandar um abraço para o Samurai, para o Johnny Uto, que hoje não está conosco aqui, está em casa assistindo com certeza. Lembrei dele que eu vou ser um pouco saudosista, ele é muito saudosista. Vou lembrar aí um pouquinho dos Arquibaldos e Geraldinos, né? Era o nome que se dava, principalmente quem ia para o Maracanã, o antigo Maracanã, os Arquibaldos que ia na arquibancada e os Geraldinos que ia na geral, André. Então isso já sintetiza o que é o futebol, algo popular, e mostrava aquelas figuras, aquelas figurinhas mesmo, torcedores que mal dentes tinham na boca e sorrindo para a câmera. Ele estava feliz vendo o Flamengo jogar na época, ou seja, e aqui vamos falar de Goiás, nossa região também. Goiás e Vila, que tem aquelas pessoas, digamos assim, o futebol é algo popular, porque igual a Sara Silva disse, vai ver lá na televisão, lá, Goiás e Corinthians, pô, eu nunca vi jogador pessoalmente, só vejo na TV, aquela coisa elitizada, André. E antigamente não, o cara ia lá, xingava o juiz, tomava a cervejinha dele, tranquilo lá, ou seja, parou de ser popular, André. Uma ação que o Nação poderia ter, Ismael? Sim. Sortear todo o jogo, um associado, para respirar a concentração do Goiás. Isso. Ir no ônibus Goiás para o estádio, juntamente com o time. Sortear 5 para no trabalho recreativo do sábado poderem ficar no gramado, tirar foto com os jogadores, ter um tratamento diferenciado, o associado Nação Esmeraldina. Porque os jogadores estão muito intocáveis. Blindados. Eles estão blindados demais da conta. Elitizados, né? Isso. Então eu estou achando que está faltando ações de marketing na Nação Esmeraldina. Sim. Mael, tem torcedor aqui dizendo que não houve isso de torcedor que paga a primeira parcela e entrava até o final do ano. Mas houve sim. No último jogo entre Goiás e Flamengo, foram apreendidas mais de 3.500 carteirinhas inadimplentes. Quando foi denunciado, o Aledino foi lá para fiscalizar. Aí depois que já tinha acontecido, o Aledino foi lá, fiscalizou, foram apreendidas mais de 3.500 carteirinhas. Então houve sim torcedor que pagava a primeira parcela e não pagava o resto e continuava indo. Vamos fazer o seguinte, vamos ao último intervalo comercial, rapidinho, são 2 minutinhos. Rapidinho estaremos de volta, prazo de tomar uma aguinha, um suco, um refrigerante, uma cerveja, o calor de Goiânia está muito quente. Pois é, e o programa também está acalorado com assuntos distintos que você só vê aqui, falando somente do Goiás, o maior clube do centro-oeste brasileiro. Rapidinho, 2 minutinhos, pá e bola. Néctar Naturais, sucos, polpas de frutas, frutas congeladas, açaí em barra, granolas. Atenção proprietários de lanchonetes, supermercados e similares. Conheça Néctar Naturais. Receba também essas delícias em sua casa. Visite o nosso site Néctar Naturais. Casa das Ferragens, ferramentas, lonas, materiais elétricos e escadas. Atenção empresário, a Casa das Ferragens é distribuidora em equipamentos de proteção individual EPI, há mais de 10 anos no mercado. Casa das Ferragens, equipamentos de proteção individual. Avenida Pio 12, 497, 3945, 6502, Cidade Jardim. Pegasus, clínica veterinária e pet shop completo. Consulta, internação, cirurgia, raio-x, laboratório, banho e tosa, taxidog, vacina, ultrassom, eletrocardiograma e odontologia veterinária. E atenção, primeira pessoa que ligar agora, 3597-4377, vai ganhar na faixa um banho para o seu bichinho de estimação. Atendimento 24 horas. Pegasus, clínica veterinária e pet... Clínica Dentária Anhanguera.
A sua saúde começa pela sua boca. Cuide bem do seu sorriso. Há mais de 30 anos, cuidando da saúde bucal dos goianienses. Clínica Dentária Anhanguera. 3225-0500. Obturação, clareamentos, aparelhos fixos e removíveis. Enfim, tudo para a sua saúde bucal. Clínica Dentária Anhanguera. Avenida Anhanguera, entre a Rua 9 e a Tocantins, no centro de Goiânia. De volta com o Tribo do Verdão, estamos ao vivo, eu quero voltar o Tribo do Verdão aqui ao vivo em nome do Shopping do Escritório, né? Você sabe, vende mais barato que fabrica, é a maior indústria de móveis para escritório do Centro-Oeste brasileiro, sempre uma loja perto de você, tem em Campinas, tem no centro de Goiânia, tem no SPL, setor Pedro Ludovico, e também, você sabe, você está montando sua empresa, você é profissional liberal, armários, longarinas, cadeiras giratórias, mesas, enfim... Tudo que você precisa, você encontra no Shopping do Escritório. O nome já diz tudo, né? Vende mais barato que fabrica, vendendo para todo o Brasil. Sara Silva. Olha, eu vou mandar um abraço para o Gustavo, para a Poliana, para o Jean. Vou mandar um abraço lá para o seu Salvador, lá do setor Parque Solar, para a Dona Jandira, para a Derrabe, a belga, que agora é a mais nova torcedora do Goiás. Foi na Serrinha, ficou apaixonada com a estrutura do Goiás. Então, adotamos uma torcedora do Goiás. Mandar um abraço para o Lucas Dimas também. Um abraço a todos, né, participando aqui, interagindo conosco pelo WhatsApp, Tribo do Verdão, André Rodrigues. E aí, André Rodrigues, alguma novidade extra que você tem aí na cartola, já que em relação ao Goiás, que nós não sabemos, alguma novidade interessante? Não, só lembrando a torcedor, Ismael, que amanhã às 4h30, lá em Barueri, na Arena Barueri, teremos Goiás e Corinthians pela fase oitavas de final da Copa São Paulo. Acredita no Goiás, André? Contra o Corinthians? O Goiás é um time muito bem montado, né? Se o Augusto mexer no time, eu acredito, no esquema tático. Sim. Ele está colocando como 9 o Edson Júnior, e o Júnior não é 9? Sim. É 10? Sim. Ele tá pegando o principal jogador do time dele, que tem a melhor qualidade técnica, que é o Edson Júnior, para jogar de costas para o gol. Entendeu? Uhum. Então, se ele mudar o esquema tático dele, eu acredito. Se ele manter o esquema tático, não acredito. E desse atual time lá, quem destaca? Que eu vejo potencial no volante Rezende. Eu gosto do volante Rezende. O lateral direito Everton, eu também gosto do Everton. O zagueiro Davi, eu gosto do Davi. O meio atacante Edson Júnior como meia e não como atacante, como 9, e sim como 10. Eu gosto do Edson Júnior. E o Richard. Mas o Richard tem que consertar bastante a finalização dele. Vai chutar mal assim, não sei aonde, rapaz. Confia no Verdinho contra o Corinthians? Contra, literalmente, popularmente, como se diz, Sara Silva, contra os Gambás? Olha, contra os Gambás, eu acredito. É difícil? O time do Corinthians é muito bom também. Só porque a gente acredita no time do Goiás, a gente já viu o time do Goiás chegar tão longe nessa copinha. Eu acredito que possa sim passar pelo Corinthians. Gosto do futebol do Rezende, gosto do futebol do Richard. Richard, que é um menino muito novo, ainda vai melhorar muito ainda. Então, eu tenho confiança no time do Goiás contra o Corinthians. André, para nós, estamos chegando ao final do programa, mas dá tempo de nós debatermos rapidinho aqui em relação a essa questão aí do Nação. O que a diretoria tem que fazer em relação a esse preço de ingresso? Você acha definitivo isso? Porque é o seguinte, eu não vou perder tempo aqui, André. Eu faço parte, nós fazemos parte da imprensa, principalmente da mídia verde, diretamente ao torcedor do Goiás, ficar pedindo torcedor no estádio, não. Porque é complicado, porque tem vários itens que estão afastando o torcedor do estádio. Haja vista que não vou aqui ser advogado do diabo e ser incoerente, não. Eu quero parabenizar a TV Anhanguera por transmitir o Goianão. Porque é melhor você ver o Goianão, que é uma coisa nossa realmente, do que ficar vendo aí Flamengo e Olaria. E agora a Band também vai. Flamengo e Olaria, futebol. O que eu saber de futebol carioca, futebol mineiro? Não, tem que saber do nosso futebol goiano. Agora, inclusive também, jogos para praça, André Rodrigues. Esse que é o problema, né? É igual eu falei ano passado várias vezes, o problema do pay-per-view também. Vamos aqui só pra gente ser bem coerente. Na Samba Esmeraldina, R$80. Tá, começa no Goianão agora para você aderir. O ingresso 60, 80 e 100 nos clássicos. Aí você vai pegar quarta-feira, após a novela, vou até falando, né? Todo mundo conhece a novela, Império, né? A Império da Globo aí. Após a novela, simplesmente R$21,50.
com transmissão direta para Goiânia e o jogo é na Serrinha. Alguém vai lá, André? É complicado. Como que vai, André? Complicado. O ingresso é 80 Muito complicado. para ver Goiás e Aparecidense, por exemplo? Muito complicado. Não vai, André. Então, vamos parar aqui de ficar fazendo apologia, Sara. Senão, é prejugar a nossa inteligência. Falar, pô, esse povo da imprensa é burro. Como é que vai ficar chamando torcedor, sendo que tudo é contra o torcedor? Com certeza. Valor alto, horários. Jogo pra praça, jogos tardes. Só os fanáticos mesmo, aqueles torcedores que não tem outra escolha, vai pro Serra, vai pra Serrinha mesmo, esses que vão contribuir com o Goiás. Porque se ano passado a média de público foi terrível, foi a pior do campeonato, esse ano a história vai ser a mesma. Sim. André, acho que no final do programa aí, mandar um abraço a todos que participaram aí pelo Facebook Tribo do Verdão, a você que interagiu conosco pelo WhatsApp também. Um abraço a todos. Se nós não lemos a sua mensagem, é porque são muitas mensagens. Continue interagindo conosco todos os sábados. E desde já, obrigado pelo carinho de sua audiência. E uma boa tarde para você, André Rodrigues. Valeu, Ismael. Um abraço a Sara, um abraço a você que esteve ligado, conectado com a gente. Um abraço ao João, ao Renato na técnica, aqui da TV Capital. E até o próximo sábado, se assim o nosso Deus permitir. Quem sabe, sábado, com Goiás campeão da Granada Cup. A Granada Cup, né, nós nem falamos, é um torneio tão assim, sem identificação, mas que o Goiás vai mostrar a sua cara, né, André? Quem sabe, o Goiás ganha $100 mil. Exatamente. Boa tarde para você, Sara Silva, que estará lá em Brasília, né, Sara? Acompanhando o Goiás. Boa tarde, Ismael. Boa tarde a todos. Fizemos aí uma caravana feliz para a gente ir acompanhar o Goiás na terça-feira. Conseguimos aí um número de torcedores, terão outras caravanas também. Torcedor que quiser, só entrar nos grupos do Goiás no Facebook, tem como conseguir uma vaga lá. Vale a pena aí matar a saudade do Goiás antes do Campeonato Goiano. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Temos um encontro marcado, como o André Rodrigues disse, sábado que vem, meio-dia, ao vivo, se nosso Deus permitir. E desde já, obrigado pelo carinho de sua audiência. Um excelente final de semana. Fique com Deus. Fui.